Mandem as suas mensagens, queremos ouvi-los a respeito da classificação do Flamengo para a decisão da Libertadores. E o fato é o seguinte, o Flamengo chega à sua quarta decisão nos últimos 7 anos. Em 2019, venceu o River Plate, lá em Lima. Depois, em 2021, perdeu para o Palmeiras, em Montevidéu. Em 2022, jogou contra o Atlético Paranaense e se tornou campeão mais uma vez. Agora, 2025, a quarta decisão em 7 anos, o Flamengo jogará contra Palmeiras ou LDU. Tô aqui com Carlos Eduardo Mansur e com o Alex. Tudo bem, Mansur? Um jogo muito bom do Flamengo até a expulsão. O jogo estava aparentemente controlado, o Flamengo conseguia fazer o jogo correr sem grandes sustos. Mas uma irresponsabilidade do Plata, né, que a gente não espera de um jogador, né, desse nível, numa decisão como essa, um jogo que você precisa ter controle durante os 90 minutos, por muito pouco o Plata não botou tudo a perder. Não, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Só alguns detalhes antes. 7º ano seguido com o clube brasileiro na final. Amanhã, se o Palmeiras passar pela LDU, desses 7 anos, a gente vai ter a 5ª final brasileira, né? Se juntando ao Palmeiras e Santos de 2020, Flamengo e Palmeiras de 21, Flamengo e Atlético Paranaense de 22, Botafogo e Galo ano passado e, quem sabe, um Flamengo e Palmeiras, que seria um fecho espetacular. Não é o fecho da temporada, porque inclusive tem Campeonato Brasileiro para rolar depois, mas seria um ponto altíssimo dessa temporada. Um dos grandes elencos da América do Sul chega à final da Libertadores, para mim com total merecimento. O Flamengo foi crescendo ao longo da Libertadores, fez uma fase de grupos que não foi boa e por isso teve que passar por alguns sustos e algumas questões dos mata-matas por decidir fora. No jogo de hoje, me pareceu um primeiro tempo, em termos de plano de jogo, muito bem trabalhado pelo Felipe Luiz. O Flamengo conseguiu, aos poucos, encontrar saída para sair da pressão do Racing, ficar com a bola, gastar o tempo, ter oportunidade de gol e contra um adversário que era muito físico, que incomodava, que consegue ser forte no seu campo, mas que em termos de repertório ofensivo oferecia pouca coisa, né? Era quase sempre a bola jogada para uma das laterais do campo para que ela fosse centrada na área, onde o Flamengo podia sofrer, justamente se não ganhasse os duelos, né? E o Flamengo conseguiu ganhar boa parte desses duelos. Quando não ganhou, aí o Rossi teve que fazer uma das melhores defesas do jogo, ainda no primeiro tempo, né? Ele faz a grande defesa do primeiro tempo, numa cabeçada que ele cai no canto direito. O segundo tempo, o Rossi já tinha feito uma alteração na forma de pressionar no início. O Flamengo estava com uma dificuldade de sair de trás, e aí quando vem a expulsão acho que tem 2 lados. A gente pode criticar o Plata, na minha modesta opinião, por dar ao juiz a decisão sobre o lance, né? Agora, que num jogo como esse, nessa temperatura de jogo, de todos os lances que estavam acontecendo no jogo e a forma de conduzir, para mim a expulsão é um enorme exagero, mas um enorme exagero. Você ali contornava aquela situação com um cartão amarelo, sim, sem qualquer problema. Acho que a expulsão é bastante rigorosa, mas o Plata, ao dar um tapa, um soco no Rojo, né? Ele acaba dando ao juiz a oportunidade de decidir e aí fica sujeito à interpretação do árbitro. E a partir daí o Felipe Luiz foi rearrumando com uma linha de 5, tentando preencher a área para ganhar os duelos. O Flamengo ficou com pouca saída em alguns momentos, mas acabou resistindo bem e, assim, dá para a gente esperar também chegar a uma final de Libertadores sem sofrer em alguns momentos fora de casa. Eu acho que estava tudo dentro mais ou menos do roteiro. O melhor time avança. Não, passa com o merecimento. É que a questão é que o Flamengo vinha fazendo um jogo muito bom, um jogo muito controlado. Primeiro tempo, quem teve as melhores chances foi o Flamengo. O jogo estava fluido, o meio-campo do Flamengo dominando as ações, conseguindo fazer a saída de bola com categoria, chegando com até alguma facilidade na frente. E a expulsão do Plata, também concordo que ela foi um pouco exagerada, dava para ter sido contornada, mas o jogador, né, desse nível, numa decisão de Libertadores, não pode correr o risco. E ao dar o soco no jogador do Racing, o Plata acabou dando sopa pro azar, né, Alex? E aí o árbitro, com o rigor que achou necessário, puniu o jogador do Flamengo e aí virou um Deus nos acuda com essas bolas todas na área do Flamengo. E há de se destacar que grande atuação de Rossi.
a classificação do Flamengo passa Mais uma, muito... né? Exato, já tinha sido nos pênaltis contra o Estudiantes, passa muito pelo segundo tempo do Rossi, que fez grandes defesas. Não, Alex? Boa noite. Meus amigos, o Rossi foi sensacional. O goleiro do Mengão brilhou, fez defesas espetaculares e com certeza garantiu o Flamengo em mais uma final de Libertadores da América. O Mengão que simplesmente está na final, está em Lima, por enquanto em Lima, né? Para essa grande decisão. E é claro que o Rossi, né, com a sua experiência, jogador de jogar Boca e River, né, um cara acostumado a jogo grande, jogo desse porte, simplesmente ajudou demais, né, o sistema defensivo do Flamengo e fez defesas incríveis nesse jogo. Já tinha salvado, né, o Flamengo ali nas penalidades contra os Estudiantes e agora, mais uma vez, o Rossi se agigantando com a camisa do Mengão. Parabéns ao sistema defensivo do Flamengo que conseguiu segurar a pressão do Rossi e, logicamente, o goleiro Rossi, que eu acho que agora não há mais nenhum tipo de questionamento, está muito próximo do tetracampeonato da Libertadores da América com a camisa do Flamengo. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa, todo mundo tá em casa. Reginaldo Pavese, Marumbi, Pé Vermelho, Faxinal, toda a família, Paranazão, Pé Vermelho, né? Valeu, Pavese, abraço pra você, viu? Tava lá assistindo o jogo, acompanha o troca. E Paranaense nós temos que mandar abraço. A característica do jogo, é lógico que a Libertadores do Flamengo, ela não é espetacular. Não que a gente, às vezes, fica cobrando isso do Flamengo, mas realmente esse negócio de ter feito uma primeira fase ruim e tá decidindo fora na Libertadores, você vê o peso que é, né? Ele realmente faz diferença. Só que chega também muito calejado, vai decidir fora, mas agora são os dois fora, né? Então a parte dele realmente tá feita de um lado. Ele tinha, sim, o controle do jogo, era o melhor time, e o jogo, a característica do time do Racing era aquilo que aconteceu muito até com o Estudiantes, que a gente imaginava que poderia, de repente, ter um jogo até um pouco melhor do Racing. Teve até essas chances, bola parada, teve defesa importante do Rossi, teve o chute agora ali no final, que quase acaba fazendo gol, mas é muito mais no desespero, assim, né? É lógico que tem um ponto que eu acho que é a defesa do Flamengo nesse sentido. Os jogadores do Racing que não são tão altos tocaram muito na bola, né? A gente falava lá assistindo o jogo. Isso é algo que tem que ficar atento, porque realmente isso, às vezes, é não bate-rebate, bate na mão de alguém, você não tem intenção, pode dar um pênalti, até como a questão do próprio Plata, você falou super bem, ele deu margem, ele deu chance para a interpretação do árbitro, porque ele faz uma ação como se fosse de agressão, não é uma agressão de... né? Poderia sim também ser contornado, mas ele realmente deu margem. E agora é um jogador a menos importante para uma decisão, e por isso daí eu concordo contigo, o jogador tem que estar preparado para isso. O Rojo vai lá, dá uma puxada na camisa dele, e ele... mata mosquito ali, enfim. Mas acho que esse primeiro objetivo também para o Flamengo, para o flamenguista, eu acho que dá sim um alívio, e aí agora daqui para frente dá uma focada boa no Brasileirão aí, poder respirar um pouco. A boa notícia... Fala, moço. Não, só um detalhe. Se eu não estou errado, acho que não estou, 4 rubro-negros voltam a Lima para uma final de Libertadores. Bruno Henrique e Arrascaeta nas mesmas funções, Felipe Luiz e Rodrigo Caio na comissão técnica. Por aí. Agora, tem boas notícias no jogo também a respeito de futebol, né? Um grande jogo no primeiro tempo do Flamengo. E assim, acho que o sistema funcionou muito bem, né? Com o Plata na frente, conseguindo ganhar muitas bolas, deixando o time do Flamengo mais espaçado no campo do ponto de vista de empurrar a defesa para trás e fazer com que os jogadores por trás dele tivessem mais espaço para trabalhar a bola. Achei que Carrascal de novo fez um ótimo jogo no primeiro tempo, Arrascaeta jogou bem, Plata, Luiz Araújo sendo perigoso também com a bola, chutando de fora com perigo. O primeiro tempo corria muito como o Flamengo desejou e não como o Racing, imagino eu, tinha planejado antes do começo da partida, né? Isso. A partir do momento em que o Flamengo consegue evitar a pressão ofensiva do Racing, era nítido como surgiam os espaços para o Flamengo controlar a bola. Aí Jorginho e Pulgar, muito importante também nisso. Jorginho jogou muito. Eu tive a sensação de que, como o Flamengo encontrava os espaços, e os espaços estavam entre volantes e defensores do Racing, um pouco por esse trabalho do Plata que você falou, o Flamengo, a minha sensação em dado momento é que o Flamengo só não abriu o placar porque
curiosamente, um dos jogadores mais confiáveis e decisivos do time, tecnicamente não estava fino no jogo. O Arrascaeta não conseguia acertar o último passe, o último toque, a jogada dele não saía, e muitas vezes uma bola de definição, de último toque, de último passe, caiu nos pés dele e, ao contrário do prognóstico, ele não conseguiu acertar. E o Flamengo foi conduzindo bem o jogo. Onde o Flamengo sofria um pouco era justamente com o Racing pesando muito a área, e especialmente quando fazia cruzamento para a segunda trave. O Varela teve muito trabalho no jogo, porque o Rojas, que é o lateral que é muito mais ofensivo do que o Moura, os atacantes tentavam levar a linha defensiva do Flamengo para dentro da área para um cruzamento na segunda trave, ou para o próprio Adrian Martínez, ou para o Rojas que vinha por trás. Ali o Flamengo, em alguns momentos, sofreu um pouquinho. E outra coisa muito importante que o Flamengo não conseguiu contra o Estudiantes e conseguiu hoje: o Flamengo ganhou muita segunda bola de lançamento longo. Então, o Racing tentava fazer o lançamento longo para se manter no campo de ataque a partir do rebote que ele ganhasse. Como o Flamengo ganhava muito essas bolas, devolvia ou ficava com ela. E aí o Racing não se instalava no campo ofensivo do Flamengo. Rapaz do céu! Teve um amigo nosso que falou que nós não nos cumprimentamos, Oscar Ju. Ele falou, você vê, a identidade. Sim. Então ele tá vendo errado, mas não cumprimenta de novo. Mas, Teve um dia que eu te deixei, eu fiquei traumatizado desse não. dia. Hein? Rapaz, esse negócio tá bom, os botões ali parece botão de fliperama, que esse coisa também, nova mesa tática. Quando aqui, quiser estrear o brinquedo, a gente estreia. Vamos já. Nossa, cara. Antes, deixa eu colocar para vocês aqui, né? A gente tem a enquete do Troca de Passes. Vocês vão perceber quem será o adversário do Flamengo na final da Libertadores. Teremos uma final brasileira? Sim ou não? Teremos Palmeiras e Flamengo? Sim ou não? Então pega a câmera do seu celular, aponte aqui para o QR Code que está na sua tela e vote na nossa enquete, tá legal? O que é que você está esperando na decisão da Libertadores? Em outras palavras, a enquete é: o Palmeiras se classifica ou não? Exatamente, é a mesma coisa, né? Então vá lá e faça o seu voto, tá certo? Agora, acertamos a escalação, né? Ontem aqui a gente estava trocando ideias sobre as possibilidades e o Felipe tinha algumas para esse jogo de hoje, na questão da substituição, a escolha dele, se ele utilizaria Luiz Araújo como titular junto com o Carrascal, Arrascaeta e o Plata como um centroavante, se Bruno Henrique iniciava. Dentro daquilo que a gente conversou aqui, a gente estava imaginando certo, né? Foi a escolha do Felipe, mantendo, por exemplo, o Saul no banco e o Bruno Henrique também, né, Mansur? Porque com o Luiz Araújo ele teve muito trabalho defensivo pelo lado direito, o Luiz Araújo acompanhando o Rojas, né, que era um lateral que subia muito, e ele teve um jogador que era uma dupla para o Arrascaeta na função de armação por dentro, porque ele ocupava o espaço de meia vindo da direita para dentro, ocupando onde tinha muito espaço. Tanto que são dois lances do primeiro tempo, as duas primeiras finalizações do Flamengo, lances que o Luiz Araújo traz para dentro e bate de fora, as duas com bastante perigo, né? A primeira delas, inclusive, na primeira imagem da televisão, deu até a dúvida se ela tinha entrado, que ela bate na parte de trás da rede. Então, acho que isso aí norteou um pouco a escolha do Luiz Araújo. Um pouco a escolha, desnorteou um pouco o Racing. O Racing, E o Carrascal, acho que ganhou um lugar, né? O Carrascal hoje é um titular do Flamengo. Né? Mas isso tudo tem muito mérito do Flamengo. Porque é muito fácil, às vezes, em jogo, e o Flamengo teve dificuldade com os Estudiantes, né, nesse tipo de jogo, né? Então, você vê esse exemplo de lá, ele trouxe realmente para esse momento, que é um time maduro, um time de uma capacidade muito grande, e é mérito, sim, do Flamengo de poder ter pego já esse controle do jogo e, ao mesmo tempo, você passa a dar susto no adversário. Ele fala, poxa, realmente, eu sou inferior, eu quero me criar, não consigo, né? Por mais que eu teve aquela finalização de cabeça ali. Sim, mas assim, foi a finalização de cabeça, uma boa defesa do Rossi ali no começo do jogo, né? Agora, assim, do ponto de vista criativo, o time do Racing deixa muito a desejar, né? Muito. Não há trabalho com bola por baixo, por dentro, costura, tabelas ali para tentar fazer infiltrações e conseguir nas costas da defesa do Flamengo, por exemplo, criar situações de gol. Quase sempre é bola para o lado, uma tabela ali para tentar livrar alguém e fazer o cruzamento, povoar a área para haver briga e nessa briga sobrar uma bola. Se você pega o jogo... se resumiu a isso, assim, do ponto de vista ofensivo do Racing. Eu fiquei pensando, se você pensa a Libertadores como um produto de exportação, por exemplo, e você mostra esse jogo para boa parte do mundo, a primeira coisa que vai impressionar é entrar em campo, né? Que é uma festa absurda. Aliás, tenho algo a dizer sobre isso. Acho que quando ela provoca o atraso do jogo, aí ela se torna um problema, né? O jogo não conseguir começar por causa daquilo. Mas o espetáculo visualmente é muito bonito. Agora, em termos de futebol,
Você vai mostrar ao Flamengo que é um grande time, só que do outro lado, um adversário que para uma semifinal de competição sul-americana, é evidente que ele encontrou formas de competir que levaram ele... compete muito. Exato. E que eu acho que num campeonato de pontos corridos ele não acompanha os principais times do continente e os principais times do Brasil. Mas que no mata-mata ela colocou ele ali. Agora, quando ele precisou, toma a bola aqui, agora é você que vai ter que construir, eu tô com 10, vou ficar aqui plantado defendendo a área, você nota em vários momentos do jogo que o repertório é bastante curto. Né? Até a questão do Viatti, né? Do Vieto. Ele entrar tarde, que ele é se for ver, ele é um cara dos talentosos do time para essa falta de criatividade, assim, né? A gente comentando. É duro você chegar em algum momento e você colocar o cara lá no final. A não ser que ele tenha algum problema ou esteja com algum problema físico, né? O Vieto, você fala? No caso, eu vi o Sibila falando sobre essa questão. Ele não faz um bom ano. Ele tem sofrido na parte física, né? Então ele não tem conseguido se estabelecer mesmo como um titular do Racing nessa temporada. Hoje o Racing perdeu, é claro que não é um jogador de criação, nada, perdeu um jogador importante que é o Sousa. Fora o Sousa, vale lembrar também que o Racing, que era o principal jogador do time, né, do ponto de vista ofensivo, o Salas era quem fazia a dupla com o Maravilha Martínez, era o jogador de mais mobilidade, um jogador que tinha drible, velocidade, conseguia se movimentar muito ao redor do Martínez para conseguir incomodar os adversários, e ele acabou se transferindo para o River Plate. Mas aí também, se levar em consideração, o Flamengo perdeu o Wesley, que era um dos melhores laterais direito do futebol brasileiro, né? E trouxe aí, por exemplo, o Emerson Royal, que não está no mesmo nível, não estava, né, naquele nível do Wesley que vinha jogando. O Flamengo perdeu o Pedro agora, né, lesionado, assim como eles perderam esse jogador também, o Sousa. Então, assim, e sem contar que eles jogaram ainda com o jogador a mais, tá? Praticamente o segundo tempo inteiro, né? Porque a arbitragem cometeu uma falha grotesca, se não é que foi outra coisa, né? Mas vamos deixar como falha, em expulsar o Gonzalo Plata de forma exagerada. Parceiro, então assim, não tem justificativa, né, para essa desclassificação do Racing. O Flamengo foi melhor no cálculo dos dois confrontos e merecidamente está na final da Libertadores da América. Então, por mais que tentasse repor, a reposição não foi à altura e o River, em termos de qualidade de jogo, piorou, né, ao longo da Libertadores. Mas nada disso apaga a boa partida que o Flamengo fez no primeiro tempo. E olha, acho que passa um recado para os adversários, assim, né? O quanto o Flamengo diante... Não, enquanto o Flamengo, diante de um clima super hostil, né? No bom sentido. No bom sentido. Aliás, vou falar também aqui sobre a festa, né? Porque o técnico do Racing, o Gustavo Costas. Pode chamar ele de Costinha também. Ele falou muito sobre criar um ambiente, não importa se vão vir multas depois da Conmebol, porque infringimos algumas regras, mas vamos criar um ambiente. Eu acho que a Conmebol devia fazer o contrário. A Conmebol devia estimular festas como essa que a torcida do Racing fez hoje. Por quê? Porque se a gente for pensar no nosso campeonato do ponto de vista técnico, para que o mundo veja o nosso campeonato do ponto de vista técnico, nosso campeonato não é dos melhores em termos, né, de superligas europeias. Mas do ponto de vista do clima, o nosso campeonato é sensacional. Do ponto de vista da festa, da empatia, do quanto o torcedor é apaixonado... isso sim faz o torcedor europeu ter inveja em alguns momentos. E o que a torcida do Racing fez hoje deveria ser exportado. As imagens deveriam rodar o mundo para falar, olha o que o nosso campeonato é capaz. Claro. Olha o que os nossos torcedores são apaixonados. E a Conmebol deveria estimular, claro que com cuidado, né, para não haver aconteceu em Porto Alegre, aconteceu hoje de novo. Não ter ninguém se machucando. Não, e não é bom você exportar um produto que atrasa 10 minutos Isso, você não consegue... Mas assim, a festa foi espetacular. Mas foi espetacular, né? O visual era lindo. Então, acho que assim, é algo que a Conmebol deveria usar como propaganda do seu campeonato. Olha o nosso clima, olha a nossa festa, olha o que as nossas torcidas são capazes de fazer, né? Então é só
colocar um parênteses aqui na nossa conversa sobre o Flamengo, porque o clima realmente estava espetacular. Eu sei que o Mansur tá louco para Lógico que tá, brincar com a nossa tecnologia, estrear o nosso chegou aqui hoje 8 horas da novo manhã para analisador começar a fazer essas tático. coisas aqui. Fala, estudou que se der errado... Muitos recursos. Não foi não, tô brincando. Mansur, o que é que você preparou pra gente aí a respeito desse Flamengo e Racing? Olha lá, agora vai escrever ali, futebol é sorte. Vamos lá. Primeiro aqui as formações iniciais. Né? Os times, assim, basicamente o Racing partia de um 4-3-3. O Flamengo com a sua formação inicial, com a Arrascaeta buscando um pouquinho mais do lado esquerdo para estar mais próximo do Carrascal e gerar a partir dali uma aproximação. Aqui eu quero mostrar para vocês um momento do jogo específico, foi quando o Flamengo começou a sair da pressão ofensiva do Racing. Mais ou menos a pressão se estruturava assim, o Flamengo abria os seus zagueiros, o Léo Pereira e o Léo Ortiz, o Solari e o Konechny fazendo essa primeira pressão, o Adrian Martínez pegava aqui, o Almendra vinha para vigiar o Pulgar. Só que o que acontecia por trás deles? Arrascaeta, Luiz Araújo com o Zuculini e o Alexandro, aqui o Nardoni precisava se desdobrar entre um e outro. Ora o Flamengo encontrava com o Rossi um passe direto por aqui, ora os jogadores de centro, os volantes do Flamengo abriam e acontecia um passe direto por aqui, com muitos movimentos do Plata vindo em apoio, né? E como faz bem, né? Que ele fazia muito bem. A partir daí, o que acontecia? Vou apagar aqui os efeitos. Quando o Flamengo conseguia se estabelecer no campo ofensivo, o Varela um pouco mais por aqui, o Alexandre fazendo essa diagonal defensiva, Pulgar e Jorginho estavam conseguindo atrair Nardoni e Almendra. E a partir daqui, o Carrascal se colocava por vezes entre o Moura, que ficava indeciso entre sair no Alexandre, ficava o Carrascal ocupando esse espaço, o Arrascaeta por aqui, o Zuculini muitas vezes entrava para fazer um terceiro zagueiro, e era nessa zona do campo aqui, vou até apagar, vou fazer assim que vai ficar melhor. Nessa zona aqui que o Flamengo tinha liberdade e por aqui muitas vezes o Luiz Araújo conseguiu... 2 vezes ele finalizou com perigo, com bastante liberdade, né, Mansur? Conseguiu fazer o movimento. Isso era muito a cara do primeiro tempo, quando o Flamengo dominou o jogo. Onde o Flamengo sofria? Quando ele precisava defender a área de um ataque aéreo do Racing. A bola quase sempre era lançada diretamente, a ideia era trazer para o lado do campo, por exemplo, aqui para o Moura, e um dos lances mais perigosos acontece quando o Adrian Martínez ele força o combate com o Varela para a bola sobrar na segunda trave para o Rojas finalizar. Então sai o cruzamento já do Moura. utilizando até por causa da estatura, né, do Varela. E o Adrian Martínez provocava o choque mesmo. Ele provocava o encontro com o Varela para tentar... O lance fio desencapado, né? Provocava o choque, né? Exato. E a partir daí o Flamengo sofreu um pouco. E só para citar aqui uma última situação do jogo que eu acho que é interessante mostrar, é como termina, né? A gente vai ver aqui, já estão fora aqui. Na parte de baixo já estão fora o Varela, o Carrascal, o Arrascaeta e o Luiz Araújo que saíram, mais o Plata que foi expulso. O Flamengo passa a ter uma linha de 5 homens. E aí cabia ao Saul, ao Pulgar e ao Jorginho balançar de lado, chegar até o destaque aqui do Moura, de acordo por onde vinha a bola. Evidente que era... Sem pressa nesse balanço, né? Dando prioridade para o centro, porque a linha de 5, ela dá esse conforto. Ela dá esse conforto. Porque quando estava o Luiz Araújo, em alguns momentos... Aqui vou mover o Saul, mas era o Luiz Araújo no início, né? Ele ainda vinha fazer um sexto homem por aqui para a subida do Rojas. Mas aos poucos o Felipe Luiz reestruturou e pediu ao Bruno Henrique que pegasse o Zuculini, tanto que aparece o Bruno Henrique falando com o Bruno Henrique. Pega o volante, que era o Zuculini, que participava às vezes da saída, e deixa Rojo e Colombo com a bola. Porque o que ele entendeu? Não sai nada. Que daí ia sair muito pouco o jogo. A partir daí o Flamengo foi tentando minar as possibilidades do Racing, que foi ficando com bola longa, bola alta na área, para o Flamengo se defender. E aí, acho que convenhamos. E muita pressão. Tem um lance que o Rossi salva no chão, né?
Mas não são tantos sustos Não, mas assim. mas os lances foram perigosos, Foram. né? Claro que quando essa Tem uma bola é cabeçada lançada na área, do Martínez na segunda o trave. lance fica muito aleatório, Claro. né? Você tem a disputa ali e a bola fica pererecando para todo lado ali. É o pé que aparecer primeiro é que vai Perigoso. conseguir ou tirar a bola no caso do Flamengo ou meter a bola numa finalização pro gol no caso do Racing. Mas eu anotei aqui, ó, por exemplo, depois dos 44 minutos teve um cabeceio do Balboa para fora, verdade. a bola passa do lado da Aliás, é trave. um segundo jogador com característica de área Exato, que é um ele colocou para centroavante. pesar a área. Aí depois tem uma jogada de escanteio curto, a bola é batida, o Colombo a bola vem enrolada, ele bate forte por cima, do lado do ângulo esquerdo ali defendido do Rossi, e depois a batida do Vieto, que é quase da marca do pênalti. Que até desvia um pouco, ela desvia, uma grande defesa do Rossi. Sorte que ela Teve tempo de desviou, reação. ela desviou até pouco e ele estava bem na direção, mas é um lance muito, muito próximo. Isso só na parte final do jogo, mas antes, ali aos 30, ainda teve o cabeceio do Martínez, né? Numa bola cruzada, quase do centro Que vai na segunda trave pelo lado direito do ataque do Racing. Ele cabeceia e o Rossi pega por baixo. Então veja que, mesmo tendo pouca criatividade, com essa bola alçada diversas vezes, com um jogador a menos, o Flamengo sofreu ali, né? uma Porque coisa, né? o jogo fica muito na questão de o Flamengo não conseguir segurar a bola, por motivos óbvios, né? Um jogador a menos. E você tá mais sujeito a uma bola vadia ali e você tomar um empate. E um pouco pela necessidade também, o Flamengo termina o jogo praticamente só com o Bruno Henrique como um jogador que podia dar um pouco mais de escape. Os outros eram jogadores mais de retenção de bola. Quando o jogo vem para muito perto da sua área, e isso acaba acontecendo, se a bola vai 30 vezes na sua área, você ganhar 29, basta você não ganhar a 30ª. Exato. Porque precisa um gol para a situação mudar. Agora, sobre esse jogo, assim, eu acho que eu acho importante que em alguns momentos a gente... E aí, gente, as pessoas podem ter as suas opiniões, elas são respeitáveis. Por que eu não concordo com determinadas narrativas que vão se instalando ao longo de uma temporada? Quais? Eu repito, assim, a gente está com muita dificuldade de aceitar que Flamengo e Palmeiras eventualmente não ganhem jogos. Isso é verdade. E aí, se começa Não são Real Madrid, não são Barcelona, são realidades diferentes. E o futebol brasileiro é um contexto diferente e a temporada brasileira é um contexto diferente. Exato. Então, acontece, por exemplo, um jogo como o de Fortaleza, do Flamengo, que é algo absolutamente natural. O Alex deve ter vivido isso. Você sai de 2, 3 decisões com o Brasil inteiro esperando. Tem um jogo que, em tese, é de menos apelo, que você precisa mudar mais da metade do time. Às vezes a concentração baixa, alguns jogadores não estão no máximo de competição, e aí começam a surgir narrativas de um time que para alguns jogos ele é blasé, ou que é lento, ou que não sente o jogo dessa maneira. A forma como o Flamengo disputa essa Libertadores, 3 vezes com os jogos fora de casa, para decidir, acho que isso elimina um pouco essa narrativa. A gente precisa entender, eu acho, assim, e não sei o que vai acontecer com o Palmeiras amanhã, mas a gente está acompanhando nessa temporada uma espetacular trajetória de 2 grandes times. É verdade. 2 grandes times. Aproveitamento muito alto, né, de pontos no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro pontuando com um aproveitamento altíssimo, uma Libertadores que tem chance de... E um deles vai perder. Os 2 chegam, só um vai ganhar o Brasileiro, só um no máximo, vai ganhar a Libertadores. E assim, há percalços nessa temporada que são normais, qualquer time do mundo tem ao longo da sua temporada caminhada. Eu acho que a gente tem uma pouca... o país não se preparou, até escrevi um texto sobre isso no GE, o país não se preparou para ver um desses times eventualmente terminar sem taça. A questão é que, como a gente sempre diz aqui que são os 2 maiores investimentos do Brasil, né, são os 2 maiores orçamentos do Brasil, tem muito torcedor que entende isso como uma obrigação de vencer sempre. E olha, não dá para negar que não estão. Né? Flamengo e Palmeiras têm ganhado torneios atrás de torneios aí nos últimos anos, de 2017, 2018 para cá, eles têm meio que monopolizado os títulos, né? Mas de certa forma... brasileiro. Agora, cabe muito bem esse comentário do Mansur. Os times não vão vencer sempre. Meus amigos, já estão com a desculpa pronta para a eliminação do Palmeiras, né? Não mete essa, né? Não mete essa. Os times não vão vencer sempre. Se o Flamengo tivesse sido desclassificado, estariam falando, um investimento milionário, cheio de jogadores caros, salários altos e não conseguiu chegar na decisão. Aí agora, o Flamengo classificado, o Palmeiras na berlinda, não vai passar pela LDU?
Aí agora estão já encontrando, não, o dinheiro não conta, o dinheiro não é isso tudo, né, não vão chegar sempre. Já estão encontrando, né, ali, amenizando a situação do Palmeiras, porque, galera, querendo ou não, essa vitória do Flamengo mete uma pressão danada pra cima do Palmeiras. Porque é o Flamengo chegando na decisão e sendo o único time, né, brasileiro na decisão até aqui, com possibilidade de ser tetracampeão, se tornando, né, o maior campeão de Libertadores do futebol brasileiro. E eles sabem que reverter 3 gols da LDU, ou seja, para ganhar no jogo tem que fazer 4, 3 para ir para os pênaltis. É muito difícil, né? Muito. E aí já estão ali amenizando, né, com essa desculpinha que os times tem investimento e não tem obrigação nenhuma. Meu amigo, se tem esse investimento todo, tem obrigação sim de chegar, de ser campeão, aí é outra história, porque só um vai ser campeão. Agora, de chegar, tem que chegar. Essa que é a verdade, já estão metendo desculpa. Né? Eles vão ser eliminados eventualmente, eles não vão, vai ter um ano que vão fazer um campeonato menos bom e não vão ganhar. Aconteceu com o Flamengo, aconteceu com o Palmeiras e a vida segue, né, Alex? E a mais difícil é em pontos corridos, né? Porque você vê, mesmo você, às vezes, no jogo eliminatório, você, às vezes, indo num jogo assim que você faz 1-0 em casa, igual o Flamengo fez, 0-0 lá, que parece que é um M, o nível de exigência do torcedor brasileiro ele é alto. Óbvio que vai ter uma expectativa muito grande com a camisa do Flamengo, até em tempos que o Flamengo sofreu um pouco mais antes dessa fase de estar vivendo, como torcedor do Palmeiras. E aí vira uma rivalidade gigante desses dois clubes. Se eu perder para outro time, que daí é, vamos dizer assim, mais até inferior a investimento, a qualidade, a capacidade dos seus profissionais, pode gerar até mais revolta, mas eu não quero perder para o Palmeiras, porque realmente virou algo muito grande. Deixa eu colocar aqui os números do jogo para vocês, o que é que eles dizem, se eles representam o que a gente acabou vendo lá no... Aliás, gramado também espetacular, é algo que os clubes precisam mirar. O gramado do Cilindro, fantástico, nível de Copa do Mundo, né? Um gramado perfeito, não dá para reclamar de nada, absolutamente. Posse de bola, olha, no fim o Racing teve um pouco mais a bola, né? Em virtude por causa do segundo tempo, Plata, claro. Teve interferência direta nos números, 54-46. Total de passes trocados, 448 do Racing, 302 do Flamengo. Aproveitamento de passes, né? Esse foi baixo dos dois times. 77% do Racing, 79% do Flamengo. Finalizações, 16 do Racing, 6 do Flamengo. No gol, 4 do Racing, 2 finalizações no gol do Flamengo. A gente trocando a página. Impedimentos 3-1, escanteios, 13 escanteios do Racing, nenhum do Flamengo, desarmes 8-5, faltas cometidas 12, só 4 faltas cometidas pelo Flamengo, 2 amarelos do Racing, 1 do Flamengo e tivemos um cartão vermelho, o cartão mostrando a lata do Flamengo no segundo tempo. O mapa de calor diz o que pra gente, Mansur? Bom, aqui eu acho que tem muito do... A parte final do jogo. A parte final do jogo. E na área mesmo, né? Porque as bolas iam na direção da área do Flamengo. O jogo, depois da expulsão do Plata, aconteceu todo aqui, né? Isso não tinha como não ser, né? E o Racing, a bola a partir do meio, indo para buscar os lados do campo e buscar algum cabeceio, alguma bola que vá para o meio da área. Mais ou menos o que foi o que foi a história do jogo. E o campo aqui do ataque do Flamengo, não tá aparecendo aquele coisa do Transformers, aquele... Hein? Eu não assisti Transformers, viu, Alex? Eu fui no brinquedo do Transformers, né? Que tem nos parques Você foi no brinquedo? É, bom pra caramba. Vendo? Mas assisti não. Ô Mansur, assim, falando ainda sobre jogo, sobre escalação, dá pra dizer que a ideia do Felipe deu muito certo. Deu. Né? O que ele pensou pro jogo enquanto estava 11 contra 11... O primeiro tempo, claramente. Foi assim, um primeiro tempo de gente grande do Flamengo. Um primeiro tempo de muita imposição, um time de controle, um time que mostrou personalidade para jogar com a bola. Houve momentos assim que o Racing se sentiu muito desconfortável porque não conseguia pegar na bola quase, o jogo acontecia muito no campo do Racing, algo que imagino que o Costas não queria no pré-jogo. Então, assim, há de se ressaltar o trabalho do Felipe Luiz para esse jogo. Porque, tirando a expulsão e o pós-expulsão, tudo aconteceu muito dentro daquilo que ele imaginava para o jogo. A minha sensação é que o jogo do Racing tinha muito de tentar casar o que acontecia em campo para provocar uma reação fora que colocasse ainda mais combustível no ambiente do estádio. Então, era importante para o Racing estar gerando volume todo o tempo, né? Gerando volume, colocando bola na área do Flamengo, disputando bola, tentando finalizar.
E quando o Flamengo conseguia ter a bola, ele conseguia não viver de espasmos, né? Ele conseguia conservar essa bola por algum tempo no campo de ataque, tendo os jogadores aparecendo livres. O Flamengo também não deixou de, em alguns momentos, pressionar a saída do Racing com a Arrascaeta, com o Plata, com o próprio Carrascal. Por vezes o Carrascal saindo em um dos zagueiros do Racing para marcar, mesmo que o Alexandre tivesse que sair um pouquinho de posição para buscar o lateral direito do Racing, o Moura. Mas, e com isso o Flamengo foi conseguindo quebrar o ritmo do jogo, né? O Flamengo não deixou o ambiente do estádio ir crescendo. O jogo foi se acalmando, né? O Flamengo foi adormecendo um pouquinho o jogo. E esse mérito da preparação, tanto de cada um dos atletas, mas ele vem também da comissão, né? Porque às vezes fala assim, mas com um time desse qualquer um seria treinador. Não é assim, cara. Você mobilizar, gerar interesse, não é por quanto o cara ganha. A gente vê, tem muito, na história do futebol, muita gente que ganha bem, que tem talento, mas é disperso, cara. Você não consegue ter um time competitivo. E o Flamengo, ele trouxe isso, ele tem isso junto, aquele negócio de atitude. Eu vim para brigar, mas eu vou brigar te mostrando que eu sou melhor que você, não é só no papel ou só na escalação, então isso é importante. Fora que, quando precisou brigar, duelar na segunda parte com um jogador a menos, mostrou alma, mostrou ser um time aguerrido, mostrou ser um time assim, olha, estava decidido valente, a decisão da Libertadores. Não importa se com um jogador a menos, tendo que resistir como foi a segundo tempo, porque foi um segundo tempo de resistência, né? Mudar o estilo de jogo, o Flamengo já não conseguia mais ter a bola, então vamos jogar esse jogo. O Felipe colocou o Danilo, que acho que ajudou bastante na questão da bola aérea. O Danilo defende bem a área. Foi então uma... Aliás, os zagueiros jogaram muito bem, né? Do Flamengo, tanto o Léo Pereira quanto o Léo Ortiz foram muito bem no jogo. Então, assim, do ponto de vista do torcedor que gosta de ver time aguerrido, com vontade de mostrar que quer ir à decisão, o Flamengo também fez isso muito bem. Assim, é um resultado que o Flamengo passa por Internacional, Estudiantes, Racing, decidindo sempre fora. Em nenhum desses jogos ele levou uma vantagem, ele levou na bagagem uma vantagem maior do que um gol. Então, eram jogos que estavam sempre bastante abertos, em que tinha de fato uma decisão no campo do adversário. E tem uma coisa, quando fica hoje muito claro que quando o Flamengo contra o Estudiantes não conseguiu, não jogou bem, que foi algo que, pelo estilo de jogo do adversário, o Flamengo não conseguiu se adaptar àquele jogo na parte técnica e tática. Porque está muito claro que são jogadores muito experientes, jogadores com bagagem, com rodagem em futebol de elite, muitos deles. Eles não é uma questão de sentir o ambiente, né? Sim. São jogadores que vão. Se a coisa não sai... O ambiente estimula até o próprio adversário, né? Porque você aprende a lidar realmente com isso. Se a coisa não sai, é por uma questão técnica, tática do jogo. Óbvio que falando assim, tem mérito da diretoria também de trazer esses jogadores. Óbvio que também é muito mais fácil você manipular esses jogadores que tem de onde tirar, né? Você é só trazer o espírito e manter, porque todo mundo tá aí no Flamengo, quer ganhar uma Libertadores também, que não ganhou. Quem ganhou já é a Arrascaeta, o próprio Felipe jogando, o Bruno Henrique, eles querem ganhar mais, cara. Não tem outra maneira de se passar pelo futebol do que não alimentar realmente esse desejo de vencer. E o Flamengo, você pode ver, ele ganhou o quê? Ganhou lá o Deportivo Táchira fora. Essa é a campanha do Flamengo na Libertadores 2025. A primeira fase não é boa. A primeira fase foi difícil, né? Ganhou do Táchira lá na Venezuela 1-0, perdeu do Central Córdoba no Maracanã. Foi um jogo 2-1. ruim. Esse resultado deixou todo mundo de cabelo em pé, né? Aí empatou com a LDU lá na altitude de Quito 0-0, depois empatou na Argentina com o Central 1-1 e se classificou vencendo 2 vezes no Maracanã. LDU 2-0 e depois o Táchira 1-0 para avançar em segundo lugar. Nas oitavas de final, sempre venceu o jogo da ida, mas como disse o Mansuro, com apenas um gol de diferença. 1-0 sobre o Internacional, e aí eu acho que foi o melhor jogo do Flamengo, né, até aqui nessa eliminatória, foram os 2-0 sobre o Inter no fora, que foi um jogo de alto domínio do Flamengo. O primeiro tempo contra o Estudiantes é de um nível muito alto. Isso, primeiro. E acho o jogo do Maracanã com o Racing muito bom também. É isso, o Flamengo fez 2-1 no Estudiantes e depois, nos pênaltis, passou, né? Porque perdeu do Estudiantes 1-0 lá na Argentina. Vence o Racing 1-0 no Maracanã, empata fora 0-0 e está em mais uma decisão da Libertadores. Recebo aqui, olha, do Gato Mestre, números atualizados do Felipe Luiz, que são números importantes, assim, do ponto de vista defensivo. São 61 jogos do Felipe como técnico, 40 vitórias, 13 empates
e só 8 derrotas, um aproveitamento de 72,7%. O Flamengo, nesses 61 jogos, marcou 107 gols, uma média de 1,75 por jogo, né? Uma média próxima a 2 gols por jogo. E sofreu apenas 33, menos de meio, um pouco mais que meio por jogo. O detalhe é que um dado curioso, desses 61 jogos comandados pelo Felipe Luiz, o Flamengo não sofreu gols em 35. Ou seja, em 57% dos jogos, o Flamengo não sofreu gol. Ou seja, um sinal de que esse Flamengo se defende muito bem. E como? Principalmente com bola. Né? Mas sem a bola. Mas ele é organizado para defender. Organizado e realmente tira o conforto de qualquer time. O papel dos volantes, ou eventualmente como se comportam os laterais, né? Quando um joga mais próximo ao ponta, avançando e jogando esse ponta para dentro e o outro fica numa diagonal defensiva. O papel dos dois volantes, quando você tem o Saul, você tem um pouco mais de chegada. Quando você tem Pulgar e Jorginho, são dois volantes que ficam mais por trás da jogada quase boa parte do tempo. E organização para defender, que pode dar ao Felipe Luiz outra marca importante. Ser apenas o segundo brasileiro, aliás, que me lembrou aqui foi o companheiro Eudes Júnior. Grande Eudes. Grande. Um abraço. Apenas o segundo brasileiro a ser campeão da Libertadores como técnico e jogador. É verdade. Só o Renato tem. Olha assim, aqui estão os números que eu falei, né? Só para ficar claro, são os números do... Então tá aí, meus amigos, o Flamengo está na final da Conmebol Libertadores de 2025. E ó, agora, meus amigos, estamos a um jogo, um confronto de se tornar tetracampeão, né, da Libertadores da América, sendo o único time brasileiro tetracampeão. Um jogo só, meus amigos, um jogo só. Estamos a um passo da glória eterna, né, rumo aí a esse tetracampeonato. O Mengão que foi na raça, né, conseguiu ali, soube sofrer, fez um bom jogo, né? Teve ali um jogador expulso injustamente e conseguiu essa classificação dentro do El Cilindro na Argentina. Falou demais o treinador, né, do Racing, dizendo que iria estar em Lima, estaremos em Lima e bababá, tá eliminado, caiu pro Flamengo, perdeu no Maracanã e não venceu na Argentina, mesmo com um jogador a mais, quase que o segundo tempo inteiro. Falou demais, pagou pela língua. E todos os antes, né, que estavam torcendo contra o Flamengo, se deram mal. O Flamengo está na final no dia 29 de novembro. O Mengão vai estar em Lima, para desespero, né, de todos os antes que torceram contra o Mengão. Choram, morde as costas, porque isso aqui é Flamengo. Ó, galera, vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Os créditos vai para o canal do Sport TV. O link deles está na descrição desse vídeo. Dá mole não. Aproveita e deixa seu comentário aí. Comemora aí nos comentários, né? Quero ler cada um de vocês. Tamo junto? Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Fazer a cobertura completa aí, né, desse pós-jogo entre Racing e Flamengo, direto do El Cilindro. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!